tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, no controle ainda está na palma de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei em ti, Jesus. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Aleluia. Sim, o choro pode durar. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Declare isso. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, Jesus. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Sim, nós nos alegramos em ti, Jesus, em ti. Nós te bendizemos, Pai. Nós te queremos mais que tudo, Deus. Sim. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Aleluia, nós te adoramos, Jesus. Amém, queridos. A paz, boa noite. Quero convidar você a fechar os seus olhos nesse momento. Aonde você está, talvez você esteja dirigindo, talvez você esteja sentado aí no seu sofá, mas eu quero chamar você nesse momento para a gente orar, tirar alguns minutos de oração, buscar a face do Senhor e clamar por aqueles que estão passando por tribulação, passando por dificuldades. Vamos orar, queridos. Senhor Deus, nós queremos entrar na Tua presença agora, Senhor, em oração, buscando a Tua face, em prol daquelas pessoas que estão passando pelo vale da desesperança. Pai, em nome de Jesus, nós somos abençoados por Ti, Pai, e esta unção, esta graça que está sobre nós, nós queremos, ó Deus, profetizar e derramar ela sobre os nossos irmãos que estão em casa agora, passando, Senhor, talvez
sendo atormentado, talvez sendo bombardeado, tendo a sua mente, o seu coração bombardeado pelas coisas que estão acontecendo no mundo afora. Pai, em nome de Jesus, que haja paz no coração desse meu irmão, dessa minha irmã, que haja alegria, Senhor. Pai, em nome de Jesus, na casa em que há luto, Pai, em nome de Jesus, que haja alegria, Pai. Traga alegria, traga consolo, traga conforto, meu Senhor. Oh Deus de misericórdia, Deus de paz e amor. Oh meu Senhor, nós oramos a Ti, Pai. Manifesta o Teu fogo no nosso meio, Senhor. Vem, Senhor, consumir a nossa adoração. Venha consumir, Senhor, o nosso louvor. Vem, Senhor, manifestar no meio da Tua igreja. A igreja, Senhor, que está em casa nesse momento, que está trabalhando, que está indo para lá ou para cá, que está se movimentando de alguma forma, Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, que o Teu fogo seja derramado sobre eles, que a unção do Senhor esteja sobre eles, que haja proteção, Senhor, sobre os pais de família que precisam trabalhar, as mães de família, as pessoas que saem das suas casas porque precisam trabalhar. Senhor, nós te pedimos, Pai, venha proteger essas pessoas. Proteja, Senhor, guarde, Senhor, das enfermidades que nos rodeiam. Pai, livra-nos do laço do passarinheiro, livra-nos das setas que voam de dia e de noite. Pai, em nome de Jesus, que haja paz, Senhor, no meio do nosso arraial, que haja paz, Senhor, no meio dos nossos familiares. Ó Pai, em nome de Jesus, visita, Senhor, esse meu irmão que está em casa agora com o seu coração atribulado. Ó Pai, em nome de Jesus, são tantas pessoas que não estão conseguindo dormir, faz tempo que não conseguem dormir em paz. Pai, em nome de Jesus, abraça essas pessoas agora, Senhor. Nós não podemos ir até elas, mas o Senhor pode, Senhor, com a Tua onipresença, com o Teu poder, Senhor. Cura essas pessoas, Pai. Entra, Senhor Deus, no leito dos hospitais desse momento, Pai. Entra, Senhor, no leito dos hospitais nesse momento, Pai. Nós paralisamos a ação do coronavírus. Nós repreendemos o espírito da morte. Senhor, nós nos reunimos hoje como igreja para declarar vida sobre nossa cidade, para declarar vida sobre nossa nação. Oh Deus, para, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, para a ação desta enfermidade, Pai. Nós clamamos a Ti, Senhor. Clamamos por Tua bondade, por Tua misericórdia, Deus. Para, Senhor. Dê um fim, Senhor, nesta enfermidade que está matando homens e mulheres de bem. Há tantas pessoas, Senhor, sofrendo nesse momento, famílias. Nós te pedimos, ó Deus, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia das nossas famílias, tenha misericórdia do nosso povo, Senhor. Nós te pedimos, ó Pai, nós te pedimos, ó Pai, traz recuperação, Senhor, àqueles que estão acamados. Traz, Senhor, recuperação para aqueles que estão entubados. Pai, em nome de Jesus, as famílias que já foram dizimadas, Pai, em nome de Jesus, que haja alegria. Traga, Senhor, consolo, alegria, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, guarde nossos irmãos que estão debilitados nesse momento. Guarde as pessoas que estão passando por tribulações. Pai, em nome de Jesus, que o Teu poder, Senhor, que o Teu poder, Senhor, esteja sobre nós. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei em Ti. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Aleluias. Deus, nós te pedimos tudo isso, Senhor. Fala conosco agora, Pai. Fala conosco agora, Senhor. Quero chamar nosso irmão Balbino. Aleluias. Você que me acompanhou nesse momento de oração, talvez esteja um pouco agitado aí. Eu quero
convidar você para você se assentar, acalmar o seu espírito, porque agora nós ouviremos a palavra de Deus, e a palavra de Deus é a boca de Deus falando conosco. Amém? Vamos fazer uma oração para o nosso irmão Balbino, e ele vai ser usado por Deus hoje para falar conosco. Nós clamamos, Deus virá com a resposta, amém? Aleluias. Vamos orar. Deus, nós te pedimos que o Senhor continue abençoando a vida do nosso irmão Balbino. Eu tenho certeza, Pai, que o Senhor vai usar ele poderosamente hoje para falar conosco. Encha ele, Senhor, de alegria. Encha ele, Senhor, de mais revelações. Pai, em nome de Jesus Cristo, que este momento seja um momento de muito crescimento, de avanço no Teu reino, e que todos nós venhamos ser abençoados hoje, em nome de Jesus. Usa ele, Senhor, poderosamente. Surpreenda o Senhor com Teu poder e graça. Alcance, Senhor, as nossas famílias, os nossos irmãos que estão nos seus lares nesse momento, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, igreja. É um prazer grande estar na presença de Deus, estar neste lugar. Hoje é culto de Tadel, é culto de ensino e libertação. Nós acabamos de vivenciar agora uma oração poderosa na boca do pastor. E vamos entrar agora, irmãos, no estudo da palavra de Deus, né? Eu quero lembrá-los que a Bíblia, no Salmo 119, versículo 19, ela diz que nós somos peregrinos nessa terra. Nós estamos aqui como peregrinos, e que a nossa regra de fé é a palavra de Deus. Nós temos que, obviamente, viver sob as leis do homem, mas espiritualmente e colocando em prática na nossa vida a palavra de Deus. Por isso eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias comigo para esse breve estudo em Mateus 4. Evangelho de Mateus, capítulo 4. Evangelho de Mateus, capítulo 4. Deixa eu abrir também. Mateus, capítulo 4. Eu vou me ater, irmãos, a princípio, ao versículo 3, mas para que todos se situem, nós vamos ler do início até o capítulo 11, que diz assim a palavra de Deus. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito. Está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sob o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: a seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e ele te susterão nas suas mãos,
para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhes disse: tudo isto te darei se, prostrado, me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Queridos irmãos, e todos aqueles que nos ouvem pela internet, muitos conhecem essa passagem, tentação de Jesus, mas eu quero me ater no versículo 4, aliás, no versículo 3, onde diz: então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Porém Jesus respondeu: está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Esta noite eu quero trabalhar alguns versículos onde eu irei me basear no que Jesus respondeu ao inimigo. Está escrito. Porque nós, como peregrinos, nós como crentes, nós que cremos nessa palavra, nós precisamos conhecê-la. Aí naquele dia chega na porta da sua casa, alguém bate lá, você atende. E ele vai dizer coisas bonitas para você, vai mostrar a Bíblia. E você vai perceber que ele não tem Jesus como Deus, como parte da Trindade. Aí você terá que responder para ele. Você precisa saber, eu preciso saber. Está escrito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Daí a importância do crente, do cristão, conhecer a palavra de Deus. O pastor, agora na oração inicial em Josué, ele já fez uma síntese daquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração para expor, né? Meditar, aleluia, nesta palavra de dia e de noite. É preciso saber. É necessário que eu e você estejamos preparados para as astutas ciladas do inimigo. O inimigo lá no princípio, ele armou uma cilada, lá no Éden, no princípio de tudo. Ele esteve lá diante da Eva, lançou um H, né? Inverteu a palavra de Deus e, infelizmente, ela caiu na cilada, juntamente com seu marido Adão. Daí entrou o pecado. Porém, da mesma forma o diabo, ele tentou isso contra o Senhor Jesus, mesmo sabendo quem era Jesus, porque Jesus é desde o princípio. E ele tentou engodar a pessoa do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus venceu ele através da palavra, a palavra de Deus. O versículo: não só de pão viverá o homem. O que é esse pão? O que é esse pão? O que seria esse pão? O psicólogo Abraham Maslow, americano, em seu livro Uma Teoria da Motivação Humana, publicado em 1943,
continha, entre vários assuntos, a escala das necessidades humanas. Muitos conhecem. É feita uma pirâmide, né? Se você procurar na internet, a pirâmide de Maslow, ele vai estar lá colocando as necessidades que realmente nós temos, né? As primárias, as secundárias, as terciárias, né? A saber, o alimento, a necessidade, isso é pão, o vestuário, o sono é necessário, o emprego, né? A propriedade, você ser um profissional respeitado, respeitar as pessoas, né? Viver em grupos, na igreja, na família, tudo isso são necessidades, tudo isso é o pão, né? Relacionamentos, enfim, tudo isso é importante. E o inimigo, irmão, ele, principalmente nessa época que nós estamos vivendo, principalmente nessa época, a época da pandemia, a época da dificuldade financeira para a grande maioria, né? De repente, você está prestes a perder o emprego. Aqui em Campinas, tem 400 restaurantes fechados. Ali tem crente que trabalha ali de empregado, né? Ou você já está desempregado, já está vivendo ali na luta, né? Está vivendo pela fé, na esperança do Senhor Jesus. Você tem o seu negócio, teve que baixar as portas, mas o boleto vem. Você é um profissional autônomo, assim como eu. Você vai sair para vender para quem? Né? É isso que passa na nossa cabeça. É isso que o inimigo assopra na nossa cabeça. E aí? E aí? O inimigo pode estar dizendo, e aí, cadê o seu Deus? Cadê o seu Deus? Onde que está seu Deus? Na dificuldade. Onde está o seu Deus? A palavra de Deus diz, está escrito. Mateus 6:25 e 34. Eu vou dar uma resumida, tá, irmãos? Mateus 6:25. O que diz a palavra de Deus? O que o Senhor Jesus diz? Jesus fala sobre a ansiosa solicitude pela vida, as coisas necessárias para sobreviver. Mas ele diz, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que é vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que é vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Aí o Senhor discorre sobre isso, né? Que até os animais Ele sustenta, quem dirá os filhos de Deus. E o versículo 34 diz ainda, ele encerrando, portanto não vos inquieteis com o dia de amanhã. Pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Ou seja, irmãos, mesmo nessa condição de pandemia, mesmo nessa incertezas que nós vivemos, né, nós temos que crer que nós somos peregrinos e temos que viver essa palavra. Essa palavra é poderosa. E ela já aconteceu na sua vida, já aconteceu na minha vida, e é por isso que estamos aqui. O tentador, o enganador, aquele que é o pai da mentira, ele mente nos seus ouvidos. Ele lhe acusa. Ele lhe acusa às vezes até que você não é filho do rei. Porque você talvez esteja passando por dificuldades. E o filho do rei não passa por dificuldades.
né? Coloca em dúvida isso no meu e no seu coração. Será que eu sou filho de Deus? Está escrito, João 1,12. João 1,12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Portanto, irmãos, eu e você e eu, somos filhos de Deus conforme esta palavra, a palavra de Deus. O acusador vai apontar o seu pecado. Você já se sentiu, irmão, às vezes, chegando na igreja, principalmente, culto de ceia, e você talvez se sente incapaz de ceiar, porque você pecou, e o inimigo está te acusando. É o inimigo que acusa. Esse sentimento que eu e você temos, que nos diminui, é o acusador. É o papel dele. O papel dele é acusar. Porém, eu quero lembrá-los que a palavra de Deus diz, esta é a resposta para o inimigo. Está escrito em 1 João 2:1. Quero abrir com os irmãos. Quero fazer questão de abrir em 1 João. 1 João. Colossenses. A palavra de Deus é maravilhosa. Quero dizer para os irmãos que essa palavra, ela falou muito comigo. Parece que é sempre assim, né? Quando você traz uma palavra, quando você traz um compartilhamento, Deus fala primeiro com o pregador. Falou muito comigo. 1 João, capítulo 2, versículo 1. Diz assim, está escrito: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Portanto, nós temos que ter esse conhecimento da palavra de Deus. Buscar o conhecimento para não errar, para não pecar contra Deus, para não sofrer. Mateus 4:4. Não só de pão viverá o homem. Irmão, hoje com raras exceções nas igrejas, todos temos acesso à escola. Tivemos, né? Ao primário, à escola secular, ao ginásio. Nós sabemos ler, nós sabemos escrever, nós sabemos meditar, porque os professores nos ensinaram, né? Como trabalhar textos. Tudo isso nós temos em mente, né? Aí eu pergunto, temos lido a palavra de Deus? Temos tido essa prática de leitura diária da palavra de Deus, né? Certa feita, nós estávamos no ministério de homens, numa chácara, né? E foi colocado para nós meditarmos todos os dias 10 minutos na palavra de Deus. Só 10 minutos. Né? Parece muito pouco, mas às vezes a gente passa o dia e não pega na palavra de Deus, não lê. Talvez você tenha facilidade de ouvir louvores, ouvir pregações, porém, é importante que você leia a palavra de Deus, porque o Espírito Santo, ele traz revelações para o seu coração. E ela se renova todas as manhãs. Mesmo aquele versículo que você leu ontem, se você ler hoje novamente, o Espírito Santo, ele traz
pérolas. Se você cavar, se você meditar nesse versículo que você escolheu, o Senhor vai te revelar coisas profundas. Amém? A nossa igreja, a Igreja Fonte Church, ela, graças a Deus, que igreja maravilhosa, irmãos. Que igreja maravilhosa. Nós temos pastores, nós temos líderes, nós temos pessoas que se dispõem a nos ensinar a palavra de Deus. Né? E eu posso citar, por exemplo, Tadel. Hoje é dia de Tadel. Hoje é dia de aprender a palavra de Deus. Será que toda a igreja hoje conseguiu acessar a internet e está assistindo este momento da palavra de Deus? Isso é conhecimento, né? Não é a minha palavra, é a palavra de Deus. E quando ela chega no seu coração, ela tem efeito. Então, graças a Deus, porque nós temos o Tadel, nós temos as células, às quarta-feiras. Na célula, nós podemos, na maioria das vezes, né, repicar a palavra de Deus do domingo. Eu não sei se já aconteceu com você, mas chega na segunda-feira depois do almoço e você se pergunta: o que foi que o pastor pregou ontem mesmo? Às vezes a gente esquece, né? Se distraiu no culto, ou enfim, pode acontecer outra situação, né? As solicitudes do dia a dia, às vezes, nos faz esquecer da palavra de Deus do domingo. Mas na quarta-feira, nós temos a oportunidade de rever essa palavra, a síntese dessa palavra, né? E isso é maravilhoso, é mais um canal em que nós temos para conhecer a palavra de Deus. E o que falar dos ministérios, irmãos? Nossa igreja, vários ministérios maravilhosos. Nós estamos agora, podemos apontar o Ministério de Casais, está concurso para casais. Olha que coisa maravilhosa. Os irmãos se dispuseram, buscaram material, se organizaram, oraram, jejuaram, e está acontecendo. Teve agora uma breve parada por conta da Covid, mas nós já tivemos 2 aulas, né? E quão importante é para os casais conhecerem a palavra de Deus. Porque está escrito na palavra de Deus em Eclesiastes 4:12. Eu quero ler com os irmãos. Isso é muito importante para os casais. Eclesiastes 4:2, Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Diz assim a palavra de Deus. Eclesiastes 4:12. Se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Talvez alguns casais não saibam que esse cordão de 3 dobras é o homem, é a mulher e é Jesus. Jesus precisa estar no meio do casal. E uma boa oportunidade que a igreja nos traz, através do Ministério de Casais, é esse curso. Isso é extremamente precioso para os casais. Os filhos, eles precisam saber que Jesus faz parte, está entronizado ali no casal. O casal precisa saber, precisa conhecer que eles fizeram um pacto de sangue, o marido e a mulher. E às vezes não sabe disso. É preciso estar num curso desse para poder fazer a pergunta, né? A palavra de Deus, nos cultos de domingo,
talvez não alcance com facilidade esse tipo de assunto, né? Esses detalhes. Olha, o casal agora não são mais dois, agora é um. Né? Isso para se aprofundar em determinados assuntos, precisa assistir ao Tadel em casa, online, ou quando necessário presencialmente, principalmente os líderes, né? Nós temos que buscar o conhecimento. E a Bíblia é muito rica. A Bíblia é muito rica. Você, líder, principalmente, se você fizer um gráfico, faça em casa um gráfico. Coloca lá 2021, 2020, 2019, 2018. Traz lá até do princípio em que você se converteu. Passa uma reguinha, você sabe. Né? Faça o gráfico. Como é que está o seu conhecimento da palavra de Deus? É uma forma de você medir. Né? É uma forma de você medir. E está aí a igreja, com o Tadel, com a célula, com os ministérios. Nós temos o ministério de homens. Né? É um ministério também que retira os homens do convívio de casa, leva para um retiro. Né? Aí podemos falar coisas que não dá para falar com a presença das mulheres, por exemplo. Você tem liberdade para falar, para perguntar, para discorrer sobre determinados assuntos, conforme a palavra de Deus. Tá? Tudo isso para quê? Para não pecar contra Deus. Tudo isso para quê? Para ser abençoado na terra. Nós temos ainda, importante, dentro da igreja Fonte Church, isso é algo que me atraiu bastante, quando eu conheci a denominação, que é o discipulado, irmãos. O discipulado é maravilhoso. Tanto você discipular, quanto você ser discipulado, isso é extremamente importante. É um ombro amigo, é um ouvido pronto a ouvir, porque não é fácil, né? Quando você está discipulando, normalmente é só BO, né? É alguns BOs que você consegue dirimir com a palavra de Deus. Então, o discipulador, ele precisa conhecer a palavra de Deus. Porque senão, como é que ele vai aconselhar? Poxa, claro, nem tudo sabemos. Ó, se eu não sei responder isso, eu vou anotar aqui e vou procurar para um supervisor, vou procurar para um membro mais antigo, vou procurar para com o pastor, né? Para trazer a resposta para o discipulando. Né? Então, o discipulado é extremamente importante. Extremamente importante, eu gosto demais. Até mesmo, eu tive a oportunidade, certa feita, no discipulado, de trazer para o meu discipulador que eu vivia um grande problema. Eu tinha sentimento de culpa sobre determinada área. Eu tinha um sentimento de culpa, uma carga que eu carregava, uma mochila que não era minha. E eu não entendia. Eu passei isso para ele. E ele ficou sabendo. Né? Em outra oportunidade, em uma vigília, que também é um momento do conhecimento de Deus, né? É o momento de conhecer a Deus, sim, na intimidade. Né? Nós tivemos uma vigília aqui, a última foi maravilhosa. Eu que o diga. Se tivesse asa, tinha saído voando aqui. Da presença do Espírito Santo. É isso que a gente vem buscar numa vigília. Intimidade, falar língua estranha, ouvir profecias. Se alegrar na presença do Senhor. E numa vigília, um tempo atrás, o irmão chegou e Deus falou comigo. Ele falou, olha, essa mochila não é sua. Você está carregando uma mochila que não é sua. Era um peso, era terrível, irmãos. Era um sentimento de culpa. Essa mochila
ela já foi paga, lá na cruz do Calvário. Aleluia! Deve como é simples, irmãos. Deus falou na boca do irmão. Isso daí já foi pago, não é seu mais. E isso foi tão espiritual, irmãos, porque daí você cai, né? A presença de Deus eu caio. Não sei você, mas a presença de Deus, você desmorona. Oh, glória, aleluia! É maravilhoso, irmãos, é maravilhoso. A palavra de Deus é maravilhosa, né? E eu quero também colocar para a igreja, irmãos, né? Uma outra forma de conhecer a palavra de Deus, né? Graças a Deus, deu início agora, no dia 19 de fevereiro, algo que eu creio que é um sonho que Deus colocou no coração do pastor, porque ele já falava há alguns anos sobre isso, que foi o início da escola teológica. Amém, glória a Deus. Tem um grupo de irmãos que se dispuseram, foram oportunidade de momento, né? E, enfim, tem um grupo separado aí de 20 e poucos irmãos que estão estudando a palavra de Deus através desse curso teológico, né? Nós estamos matriculados, é sério, é correto, a instituição a qual nós seguimos, ela já é graduada, muitos anos aqui na região, né? Muito bacana, irmãos, muito bacanas. Eu, pela misericórdia de Deus, juntamente com a minha esposa, nós estamos tendo a oportunidade de estudar a palavra de Deus, e isso já tem nos enriquecido. Apenas 2 aulas, mas essas 2 aulas, elas nos incentivaram a buscar mais a palavra de Deus, a estudar mesmo, né? E isso é bom, isso é ótimo, né? Isso não vai me diferir em nada de unção aqui com relação à igreja, mas vai aumentar o conhecimento, né? Para que quando, por exemplo, né, o pregador estiver falando de Samaria, falando de Ur, falando de tal lugar, né? Pelo fato de você estar estudando, você já consegue se situar, né? Aonde que se localiza tal região, e isso eu acredito que vai melhorar, né? O conhecimento da palavra de Deus, né? Porque está escrito, Oséias 4:6, profeta Oséias 4:6, está escrito: meu povo perece pela falta do conhecimento. Daí, observar quão importante é buscar o conhecimento, a graça e o conhecimento, né? Da palavra de Deus. Então, a igreja hoje, ela oferece canais, ela oferece oportunidades, né? Para os seus membros. E isso é o papel da igreja, né? Isso é o papel da igreja, e eu confio muito na liderança da nossa igreja, né? E tenho procurado participar, principalmente para viver bem, né, com a palavra de Deus, para saber responder ao tentador, né, ao acusador, ao enganador. Ele é astuto, irmãos. A Bíblia fala que ele está ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Quem já não conhece alguém que se desviou da palavra de Deus? E isso é terrível. Isso é terrível. Eu conheci certa feita uma pessoa, nós trabalhávamos junto, ele era o segurança, e eu comecei a falar da palavra de Deus ali para ele, sim, né? Falando alguma coisa ali da palavra de Deus. De repente, irmãos, eu vi que o olho dele começou a lacrimejar. Aí eu peguei e aumentei, né? Eu percebi e aumentei. Falei, ele está gostando, né?
Está gostando. O Espírito Santo está trabalhando no coração dele. E um homem, assim, aparentemente bem simples, né? Aparentemente, porque as pessoas não é aquilo que a gente vê, né? Nem o que ela acha que é. Mas, enfim. Ele chorou, irmãos. Aí ele se acalmou. Isso já tem alguns anos. Eu falei, tá tudo bem? Não, tudo bem. Ele falou, o rapaz, sabe o fulano de tal? Da igreja tal? Eu falei, sei, eu conheço ele. Então, nós saímos aos domingos à tarde para evangelizar, para pregar a palavra de Deus. Aleluias. Daí eu entendi o porquê das lágrimas, né? Ele tinha voltado a alguns vícios, né, que eram visíveis, outros eu não sei. Mas eu não sei o porquê, eu não sei o que aconteceu para que ele abandonasse Jesus, né? Abandonasse Jesus. Abandonasse. Fez parte daquele grupo das ovelhas perdidas. Né? O bom é estar no rebanho, irmãos. Eu conheço uma outra pessoa, isso me vem em mente agora, que ele é muito extremista. O pastor outro dia pregou aqui, ou foi no curso teológico, eu não me lembro, que nós não podemos ser radicais, extremistas. Né? Já aprendi, viu, pastor? Né? E ele é extremista. Eu falei, ele é extremista, eu captei, muito extremista. Aí ele disse, quem disse que eu preciso de ir na igreja? Ele é conhecedor da palavra, se diz, né? É o extremo, né? Então, eu não preciso ir na igreja, ele falou. Nem discutir, irmãos. Nem discutir. Discutir com extremista, não, deixa quieto. É verdadeiramente você gastar suas pérolas. Tá? Guarda as pérolas para outro. Tá? Com extremistas não tem acordo. Tá? E para finalizar, irmãos, ainda no versículo 4 de Mateus 4, que diz, deixa eu voltar lá para não errar, porque às vezes uma palavra que você fala diferente, ela muda o versículo. Né? Mateus 4,4 diz assim, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A segunda parte do versículo, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Essa segunda parte, ela tem que ser prioridade na primeira, sobre a primeira. As solicitudes da vida, nós temos que ter casa, nós temos que ter o alimento, nós temos que ter o sustento, nós temos que ter amizade, temos que ter alegria, temos que ter família, temos que ter todas essas coisas. Mas está escrito, irmãos, e foi o próprio Jesus que falou, em Mateus 6,33, acho que todo mundo conhece, mas precisa pôr em prática. E falando em pôr em prática, a primeira parte da palavra que eu preparei, que o Senhor me deu, eu pulei. Eu pulei porque eu achei meio pesada, sabe? Mas ela fala de dízimo. E começar uma palavra falando de dízimo, para alguns pode parecer pesada. Para outros, né? Está escrito. Malaquias 3,10, né? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Só que tem promessa, né? Fazei prova de mim. Olha que maravilha. Deus é bom demais, irmãos. Né? Então, mesmo em tempo de pandemia,
mesmo em tempo de pandemia. Nós falamos aqui de pecado, né? Nós falamos da palavra de Deus. Nós falamos coisas bonitas, né? Que a gente gosta de ouvir. Mas essa é uma parte importante também, irmãos. É importante, tá? É importante, né? Rindo ou chorando. Rindo ou chorando. Você é peregrino? Não pode pular esse versículo. Não pode. Malaquias 3:10 não pode pular. Tem que trazer o dízimo. É. E pela fé, Deus vai te sustentar. E Ele já está sustentando. Mesmo, porque quando Ele diz para trazer o dízimo, Ele não está perguntando se está tendo pandemia, se você está ganhando 1.000 ou 10.000, ou 20.000 ou 30.000, é o dízimo, né? É a palavra de Deus. Porque Ele diz que vai te sustentar. Está escrito, creia nessa palavra. Creia nessa palavra. Tá? Creia nessa palavra. Então, finalizando, Mateus 6:33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas, o pão, as solicitudes da vida, o sustento, o trabalho, o emprego, os amigos, todas essas outras coisas, a palavra de Deus diz, está escrito, vos serão acrescentadas. Aleluia. Que você e eu, irmãos, nós venhamos a viver esta palavra. Viver aqui essa palavra. Como peregrinos nessa terra. Eu e você. Vamos viver essa palavra juntos. Amém? Graças a Deus. Glória a Deus. Vamos adorar ao Senhor. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, tantas coisas, mas descobri teu rio em mim e transbordei do teu amor. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri seu rio em mim e transbordei do teu amor. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto
Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber de tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Amém. Glória a Deus. E nós vamos ficando por aqui. Deus abençoe sua vida. Obrigado por estar nos assistindo, participando com a gente, interagindo, orando. Amém. Deus abençoe vocês. Amanhã nós temos células. Quinta-feira também. Sábados nós continuaremos com as nossas programações online. Em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Um forte abraço. Amém. Eu quero